Olá, pessoal. Ei, doutor Renato e doutor Jader. Hoje a gente vai bater um papo super importante, de extrema relevância no cenário das políticas públicas da criança e do adolescente, e inclusive falar um pouquinho, né, desmistificar um pouquinho a situação da destinação do imposto de renda para o fundo municipal, para o fundo estadual da criança e do adolescente. E nós vamos trazer a experiência, então, do CEVAM com o projeto Apoio Legal, que é um projeto que foi aprovado para captação de recursos no Conselho Municipal de Belo Horizonte. E eu vim falar um pouquinho e contar a história do CEVAM, contar a história desse projeto, para depois o doutor Jader contar um pouquinho os resultados, o seu trabalho como voluntário e advogado no CEVAM. E a gente encerra com a presença do convidado, o professor Renato, que vai falar um pouquinho sobre como é esse processo de destinação, a importância desse recurso para as políticas públicas e, especialmente, né, como as pessoas podem buscar informações e conhecer melhor o âmbito legal para a destinação do imposto de renda. Então, o CEVAM, ele nasceu em 1982, em Belo Horizonte, uma iniciativa de um conjunto de voluntários, mas especialmente, como todos nós conhecemos, na figura do Dr. Ananias Ferreira, né, esse ilustre advogado que durante muitos anos vem lutando e vem discutindo a política da criança e do adolescente. Em 1986, o CEVAM foi oficializado enquanto uma instituição e foi antes da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. Então, o CEVAM esteve sempre muito por dentro, o CEVAM sempre esteve muito próximo das discussões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 99, o nosso programa tão amado e tão conhecido da população belo-horizontina e da região metropolitana, que é o programa Conviver, que trabalha com apadrinhamento de crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional. E a gente trabalha, então, especialmente ali na época do Natal, com apadrinhamento afetivo. Em 1998, a gente tem um marco da Lei do Voluntariado. Em 2000, a implementação do programa Apoio Legal, que é o que a gente vai contar um pouquinho hoje. E desde 2003, que o CEVAM, então, se registra ao Conselho Municipal e depois vem fazendo um importantíssimo trabalho no Conselho Municipal e no Conselho Estadual, que é um trabalho que nós chamamos de apoio a discussões, né, de fortalecimento das políticas públicas, de monitoramento das políticas públicas junto aos conselhos. Então, como que nasceu o projeto Apoio Legal, que hoje é um programa, mas no ano de 2000 nasceu como um projeto, que tinha como objetivo, naquele momento, dar um apoio às organizações que atuavam na execução da medida protetiva de acolhimento institucional em Belo Horizonte. Nós sabemos o desafio que é para as instituições e sabemos mais ainda o quanto era desafiante há 20 anos atrás trabalhar com instituições de acolhimento, acolher crianças em medidas protetivas. Então, o CEVAM cria esse programa no ano de 2000 para trabalhar com as instituições dando esse apoio. De 2000 para cá, né, quase 21 anos depois, a realidade que a gente encontrava no cenário das crianças e adolescentes com medidas protetivas em situação de acolhimento pouco mudou. A gente tem aí retratos de uma violência e uma negligência ainda muito grande de crianças e adolescentes que vão para a medida protetiva, para o acolhimento institucional como uma forma de proteção. Dados do IPEA, então existe uma pesquisa que foi publicada pelo IPEA recentemente, que aponta que a maioria das crianças em situação de abrigamento, elas encontravam-se numa condição de extrema pobreza, de negligência praticada por seus pais irresponsáveis. Nessa pesquisa, também, junto com uma pesquisa do Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo, aponta que a negligência é a forma mais frequente de violência doméstica a qual as crianças e adolescentes de até 19 anos estão expostas. 40,2% das crianças que estão em medida protetiva nas instituições de acolhimento, elas sofreram negligência como o maior tipo de violência doméstica.
seguida de violência física, psicológica e sexual. Aqui vale um destaque que nós sabemos que pobreza não é motivo para a retirada das crianças e adolescentes do seu seio familiar. Nós sabemos, né, que o ECA diz e protege que a convivência familiar e comunitária, a criança no seio da família é o lugar mais adequado e importante para o seu desenvolvimento. Mas nós sabemos também que o alto índice de negligência e muitas vezes associado a situações de vulnerabilidade vivenciado por essas crianças, fazem com que elas tenham que ir para as instituições de acolhimento. Então, a institucionalização, que por um lado protege contra outras agressões ou situações de violência, dos direitos mais acentuados, por outro, ela colabora para o enfraquecimento do vínculo entre a criança e a sua família de origem, devido ao distanciamento que se impõe pelo próprio ato da aplicação da medida e pelos dificultadores que logo em seguida se encontram, se instalam para uma criança que está dentro de uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes. Em 2004, o IPEA fez uma grande pesquisa com os abrigos, com as instituições de acolhimento. Essa pesquisa ficou muito conhecida nacionalmente, e nessa pesquisa, é claro a falta de preparo das instituições no que diz respeito ao conhecimento da real situação das famílias de origem das crianças, a ausência de metodologias de acompanhamento familiar e de aproximação das crianças e adolescentes às suas famílias de origem. Apenas 14% das instituições, nessa pesquisa realizada pelo IPEA, realizavam alguma ação em conjunto com as famílias para o apoio para essa reestruturação e esse retorno para casa. Em 2009, uma pesquisa bem recente da Fundação João Pinheiro, eles levantaram 355 abrigos em 174 municípios no Brasil, em Minas Gerais, com 4.731 crianças e adolescentes acolhidas em 2009, e só no município de Belo Horizonte nós temos em funcionamento 53 instituições de acolhimento, com cerca de 760 crianças e adolescentes. Bom, então, para a gente começar o nosso bate-papo, para conhecer um pouquinho do trabalho que o Cevan faz com o programa Apoio Legal, com a participação de vários advogados voluntários, mas hoje com a presença do Dr. Jader, nós vamos contar um pouquinho sobre como que é esse programa que nasceu em 2000 para trazer suporte e apoio às instituições e hoje trabalha com 4 pilares. Esses pilares são o acompanhamento jurídico de processos judiciais de crianças e adolescentes acolhidas, o acompanhamento jurídico de processos da própria instituições de acolhimento e a orientação para as instituições de acolhimento. Além disso, o programa Apoio Legal trabalha com a adoção de procedimentos jurídicos que colaboram para a reinserção familiar e ou a colocação em família substituta, com o desligamento das unidades de acolhimento institucional. Os nossos resultados são impressionantes. Só no ano de 2000 foram 36 processos acompanhados. Ao longo desses 20 anos, são mais de 200 processos que foram encaminhados com o apoio do Cevan e o programa Apoio Legal. Nós temos aqui 2 depoimentos recebidos recentemente por famílias que foram acompanhadas pelo programa, que trouxeram, então, nesse depoimento, a importância do apoio e do suporte dado pelos advogados do Cevan. Uma das famílias aponta que o programa foi essencial durante todo o processo de adoção, obtive total apoio de toda a família Cevan, considero uma família na busca de proteção e atenção às crianças, e a família que recorro ao apoio do programa. Gratidão à equipe do Cevan. Uma outra família também mandou um depoimento dizendo que vocês foram muito importantes para o processo da minha filha Ana Vitória, me ajudaram muito, já estou com ela e muito feliz. E aqui ela se direcionava ao Dr. Jader, agradecendo a ele e a Giovana, que deu muita confiança no processo, e que Deus abençoe a Giovana, que todos nós sabemos, uma nossa grande amiga e colaboradora, que infelizmente no ano de 2000 nos deixou vítima da Covid-19. Dr. Jader, é com você, nos conte um pouquinho como que é seu trabalho, como foi esse processo no programa e como você tem trabalhado aí como voluntário no Cevan.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, doutora Andréia, doutor Renato, pelo convite. É um prazer estar aqui. É muito importante levarmos ao público, às pessoas, os programas que são desenvolvidos pelo CEVAM, como o projeto Conviver, como o apoio legal. E para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Jader Araújo, sou advogado e trabalho no CEVAM, onde sou responsável pela área jurídica. Tenho uma ligação direta com o programa Apoio Legal. Então, eu vou lhes falar um pouco acerca do programa Apoio Legal, também acerca do programa Conviver. Vou tentar ser o mais breve possível, pois para falar de uma maneira mais ampla sobre este maravilhoso programa que beneficia tantas crianças, adolescentes, famílias, demandaria um tempo maior. Bem, o programa Apoio Legal, como você mesmo já disse, André, foi implementado pelo CEVAM no ano de 2000, com o objetivo de apoiar as organizações que atuam na execução da medida protetiva do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Então, a proposta do programa é agilizar e acompanhar os processos das crianças e dos adolescentes que se encontram nessas casas-lares, nos abrigos, nas instituições de moradia provisória. É muito triste saber que crianças, adolescentes perderam seus pais, seus familiares, e vivem distantes do seu familiar. O conchego de uma família é tão essencial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, emocional, algo que lhes dê segurança, que os auxilie a lidar bem com as diversas situações da vida. Por outro lado, há pessoas que desejam também adotar uma criança, seja porque Deus não lhes deu a oportunidade de gerar o próprio filho, seja porque desejam, de fato, dar uma nova família, um lar a essas crianças, né? Mas que muitas vezes desbarram em processos longos, difíceis, de longa jornada. E é justamente aí que entra o programa Apoio Legal e também o Conviver, onde buscamos dar orientação e apoio jurídico às famílias, como você mesmo já disse, né, que são assistidas pelos programas, também as unidades de acolhimento institucional. Nós também adotamos procedimentos jurídicos que colaborem para a reinserção familiar, para a colocação em família substituta, com o desligamento mais rápido possível das unidades de acolhimento institucional. Damos também orientação e apoio jurídico às famílias cujos filhos ou representados estejam em acolhimento institucional. E, além disso, uma coisa que é muito importante, nós comparecemos semanalmente à vara da infância, da juventude, porque nós temos que correr atrás, temos que acompanhar de perto o andamento dos processos, que estão dentro do esperado, temos que cumprir os prazos, despachos, intimações, fazemos solicitações para que seja dado prosseguimento ao regular andamento processual, visando a celeridade, né, sua rapidez, e verificamos também os mandados, quando saem os mandados de cancelamento de registro de nascimento, de adoção estão expedidos, entregamos para as famílias, para que elas procedam com o cancelamento do registro anterior e com a criação do novo registro civil, o que põe fim aos processos de adoção, que significa que mais uma criança ou adolescente foi reinserida em uma família. É um motivo de alegria, de felicidade, sentimento de dever cumprido. Cada um de nós que fazemos parte da equipe do CEVAM, pois cada um ali tem uma participação importante dentro do programa. Em suma, o que o programa Apoio Legal, Conviver, buscam fazer, e tem conseguido na maioria das vezes, fazer com que este longo caminho a ser percorrido seja percorrido no menor tempo possível. Orientação das famílias, agilização dos procedimentos, dos processos, comparecimento às varas da infância e juventude, para cobrarmos rapidez dos processos de adoção. É importante frisar uma vez mais que, desde a criação do programa, em 2000, já beneficiamos mais de 200 famílias. Atualmente, nós atuamos em cerca de 40 processos de adoção. Temos obtido excelentes resultados, mesmo com todas as dificuldades que são impostas pela atual pandemia do coronavírus. E apenas para finalizar, aqueles que tenham dúvidas sobre o programa, eu peço que agendem uma visita ao CEVAM, onde poderemos esclarecer todas as dúvidas. Finalizando, eu me emociono sempre, toda vez que eu ligo para uma família, para dar notícia que o mandado e a verbação saiu, que o processo de adoção está chegando ao fim, porque eu sinto que as pessoas se emocionam, as famílias estão esperando por isso há vários anos. Os processos de adoção, infelizmente,
eles não são céleres, eles são bastante demorados, as famílias ficam ansiosas, as crianças ficam ansiosas, e quando a gente chega ao fim desses processos de adoção, é uma felicidade, sim, imensa. Todas as vezes que eu dou a notícia para a família, eu me emociono e pretendo continuar ajudando o CEVAM, né, com o meu trabalho, junto com a equipe do CEVAM, dos voluntários, de vocês, para que cada vez mais a gente consiga tirar essas crianças que perderam seus lares, perderam suas famílias, né, porque acontece muito, a gente ouve muitos relatos de quando as crianças que são apadrinhadas vão para os lares, né, das famílias que os acolhem, passar um fim de semana, um feriado, um Natal. Essas crianças, quando têm que voltar, elas não querem voltar, elas choram, elas ficam muito tristes, e isso é algo que toca bastante no coração de cada um de nós. É algo que o Brasil tem que melhorar bastante, buscar uma forma de acelerar esses processos de adoção, de colocar essas crianças em famílias substitutas, caso seja o caso, para que, enfim, o objetivo dos programas seja alcançado, que é dar felicidade a essas crianças e também às famílias que os recebem no seio familiar. Então é isso. Obrigado. Muito obrigada, doutor Jade. Eu gosto sempre de relembrar que, primeiro, família é o lugar de acolhida, de proteção, é o lugar para o pleno desenvolvimento, como já prega o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, como psicóloga, também não posso deixar de destacar a importância desse espaço. Né? E aqui, quando a gente diz família, a gente tem que pensar dos mais diversos formatos de família que a gente tem hoje no nosso país, e que essas crianças estão sempre ansiosas, buscando encontrar a sua família. O que elas estão em busca é de encontrar alguém que vá as receber e trazer carinho e atenção. A instituição de acolhimento, por mais que ela seja um lugar cuidadoso, zeloso, não é o melhor lugar para que essa criança se desenvolva. E aí, doutor Jade, você tocou numa questão muito importante, que é o tempo. Os nossos processos são muito demorados. Né? A nossa justiça é muito demorada, e quando a gente fala de adoção, o processo é ainda mais demorado. Todas as vezes que eu converso com alguém, essa pessoa que está esperando, ou que tem interesse, essa pessoa já diz: tem 5 anos que eu estou esperando. Tem 6 anos que eu estou no processo para adoção. E isso causa muita angústia, tanto do lado das famílias que estão ali nesse processo, quanto das crianças que estão há anos dentro das instituições esperando pelas suas famílias que vão chegar. Então, é muito importante você falar do seu trabalho, de acelerar, de acompanhar os processos, de apoiar as famílias para que isso demore menos tempo possível. Como que a gente pode fazer isso? A gente faz isso, né, com a participação da população, a gente faz isso com as doações, com as destinações que o CEVAM ele vai recebendo e vai fazendo captações de recurso. E uma das possibilidades é agora com o nosso certificado de captação no Conselho Municipal. Então, eu queria passar a palavra para o doutor Renato, para que ele trouxesse um pouco da contribuição dele, para que a gente pudesse discutir como as pessoas podem apoiar, de fato, para que esse programa continue fazendo esse lindo trabalho que você apresentou. Mas antes eu queria fazer uma consideração. A minha emoção e de toda a equipe do CEVAM, sempre que falamos da Giovana, que lemos ou retratamos da Giovana, ela é sempre visível, né? E aí, durante a minha fala, eu falei do falecimento da Giovana em 2000, mas na verdade a Giovana faleceu em 2021, muito recente, agora em fevereiro desse ano, e todas nós sabemos do vínculo que as famílias que estão em processo, que as famílias que passaram pelo CEVAM, tanto no padrinhamento quanto no processo de adoção, têm uma grande referência e um carinho também pela Giovana. Então, eu deixo aqui minha homenagem e agradecimento nesses longos anos que a Giovana esteve conosco, que foi uma figura tão importante para o CEVAM, para as famílias e para as crianças. Então, Renato, professor,
de Direito, advogado, que veio nos ajudar hoje, contribuir um pouquinho nessa discussão de como podemos apoiar esse programa, destinando o nosso imposto de renda, né, com um recurso que vai diretamente para o apoio e o fortalecimento dos direitos de criança e adolescente. Muito obrigado, Andréia, pelo convite. Obrigado, doutor Jader, pelas palavras iniciais. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse, né, projeto, que é talvez eu diria, um projeto de desenvolvimento de nação, por estar cuidando da base. Né? Externo aqui também a minha solidariedade à Giovana, né? Não a conheci, mas parece que foi uma pessoa muito importante, bem como a todos aqueles vítimas da Covid, né? Algo que está, né, maltratando o nosso país neste momento, sobretudo com, né, as mortes várias, mais de 500 mil de pessoas já registradas. Agradeço a oportunidade de estar aqui, parabenizo a todos, né, na pessoa da doutora Andréia, que me convidou, o doutor Ananias, e, né, externar que esse projeto Cuidar de Crianças é cuidar de uma nação, né? Então, me coloco à disposição sempre que for necessário, de forma voluntária, pela vontade de transformar, né, o país de alguma forma, de vontade de mudar a nação de alguma forma, cuidando da sua base, que são as nossas crianças, né? Bom, vou pedir licença para compartilhar uma pequena apresentação. Me foi solicitado aqui uma análise, né, da questão das doações sobre a questão do imposto de renda, sobretudo a nova posição do CEVAM em termos de receber esses recursos. Então, de uma forma bem singela, né, e sem interesse também de esgotar o tema, vamos falar aqui um pouco sobre, né, a segurança de fazer doações dedutíveis de imposto de renda, ou seja, uma doação sem ônus, sem dispêndio econômico da pessoa, é uma mera indicação de como pode ajudar a terceiro, sem que isso represente, inclusive, né, um dispêndio econômico. Uma análise prática da legislação brasileira para mostrar que existe toda uma segurança, existe toda uma proteção legislativa para que isso seja realizado, os momentos que podem ser realizadas as doações, e sempre que for necessário, estou aberto às perguntas, podem enviar para o meu e-mail, vou deixar meu e-mail aqui ao final, e fico à disposição aí sempre para responder e orientar as pessoas que tenham interesse em fazer esse tipo de doação. Bom, segurança para fazer as doações dedutíveis, né? Todos podem doar para os fundos da criança e do adolescente, né? Nós temos os fundos federais, estaduais e municipais. A doação, ela pode ser realizada sem, inclusive, ter dispêndio econômico, através da dedução do imposto de renda. Todos aqueles que são obrigados a declarar imposto de renda podem utilizar dessa forma. Né? Quem que é obrigado a declarar imposto de renda? Para o ano de 2021, foram as pessoas que tiveram, que oferiram, que ganharam durante o exercício, durante o ano, né, mais de R$ 22.847,77 centavos. Então, todas as pessoas que ganharam mais do que isso são obrigadas. Tem outros casos também, quem recebeu doações, quem mantém dinheiro fora do país, ainda que não esteja nessa faixa, e outras situações que a legislação outras situações que a legislação obriga as pessoas a realizarem a declaração de imposto de renda. E também tem as pessoas jurídicas que apuram o seu imposto de renda através do lucro real. Então, essas duas categorias, então, as pessoas naturais, ou pessoas físicas, e as pessoas jurídicas podem fazer deduções em favor dos fundos da criança e do adolescente. Bom, o assunto ele é tão sério e tão seguro de ser realizado, né, e, de certa forma, até um incentivo que existe todo um arcabouço da legislação federal para que autorizem isso de uma forma simples e segura.
Nós temos uma lei federal, que é a Lei 9250, de 1995. O seu artigo 12, inciso 1, autoriza esses tipos de deduções. Existe um decreto federal, 9580/2018, tem vários artigos que tratam dessa matéria. Existe uma instrução normativa da Receita Federal no Brasil. Então, qual que é o objetivo de eu trazer essas 3 legislações aqui? É só para mostrar, pessoal, que existe uma segurança, uma transparência para fazer as doações, através de deduções do imposto de renda. Então, nós mostramos que o seguinte, aquele que deseja realizar uma doação através de um imposto de renda é um ato muito mais de uma benevolência, um ato muito mais de uma doação, de um favor que se faz. Muito pelo contrário, é o exercício da cidadania ao escolher um direcionamento de políticas públicas. Então, quando a gente destina parte daquele valor que nós vamos receber ou pagar de imposto de renda para os fundos da criança e do adolescente, nós temos, na verdade, exercendo uma cidadania plena ao escolher o direcionamento de políticas públicas. Então, a legislação incentiva esses tipos de doações como um mecanismo de exercício de cidadania. Ao invés de eu deixar o dinheiro no caixa único e os nossos representantes no Congresso e no Executivo escolham da melhor forma que eles quiserem usar esse dinheiro, nós podemos, através de um exercício da cidadania, direcionar parte desse dinheiro a algo que nós entendemos importante, como, por exemplo, a proteção das crianças e do adolescente. Então, é esse o interesse da legislação, permitir o exercício da cidadania através de políticas de escolha do cidadão. Então, frente a esses permissivos legais, o atendimento aos comandos normativos trata-se de um regular exercício de direito. Então, eu destinar parte do imposto de renda a receber ou a pagar, nada mais, nada menos é que um exercício regular de direito. Então, é muito mais do que um ato de benevolência, muito mais do que um ato de doação, muito mais do que um ato de favor. É um ato de exercício regular do direito em pleno exercício da cidadania. Então, é esse que é o interesse da legislação pátria sobre o tema. Bom, falando um pouco da legislação e mostrando como que é simples e como que é seguro fazer isso. Começando da análise da lei federal, ele deixa lá claro no artigo 12, inciso 1, que o imposto de renda apurada na forma da legislação da Lei Federal 9250, que trata do imposto de renda de pessoas físicas, poderão ter deduções para os fundos de controle, os fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e da criança e do adolescente. Então, nós temos na legislação federal uma autorização expressa permitindo a dedução do imposto de renda da pessoa natural ou pessoa física. Dessa forma, se a pessoa física manifestar o interesse, ele pode fazer a dedução. Essa é a regra geral. Então, a regra geral é que qualquer pessoa física que declare imposto de renda, que tem direito a receber ou dever de pagar, ele pode destinar parte deste recurso ao fundo da criança e do adolescente. Já o Decreto Federal 9580 de 2018, ele começa a trazer essas limitações. Se, no momento que a pessoa está fazendo a declaração de imposto de renda, lá no mês, até o dia 30 de abril, em situações normais, até o dia 30 de abril, a pessoa pode fazer a declaração de imposto de renda do exercício anterior. Se até este momento ela quiser doar para os fundos da criança e adolescente, ela pode pegar 3% do valor a ser pago ou do direito a ser restituído e indicar o fundo que ela quer doar esse dinheiro. Como, mais uma vez, exercício de cidadania e de direcionamento das políticas públicas. Contudo, pessoal, se a pessoa
durante o exercício anterior à declaração do imposto de renda, fez doações para os fundos, ela pode pegar 6% do valor que ela tem a pagar ou a restituir de imposto de renda e direcionar e deduzir do seu imposto de renda. Então, nós temos aqui essa segunda possibilidade. Doar no momento da declaração, deduzir das doações realizadas no exercício anterior. E ainda a legislação avançando, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 260-A, trouxe a possibilidade das pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda pelo lucro real deduzirem 1% do imposto devido para os fundos do direito da criança e do adolescente. Isso aqui, pessoal, pode ser uma situação muito importante e muito interessante. As empresas sem ônus econômico, elas podem ajudar os fundos da criança e do adolescente, isso ainda virar política social, demonstrando o seu exercício de cidadania perante a sociedade. Além da importância de todas as empresas de gerar renda, recolher tributos, gerar empregos, ela pode ainda destinar 1% deduzir 1% do seu imposto de renda através dos fundos da criança e do adolescente. Então, torna-se uma preocupação da legislação criar essa viabilidade para que seja destinado ao fundo da criança e do adolescente. Aí nós podemos pensar o seguinte, tá, então, de forma objetiva, qual que é o momento que eu posso exercer essa cidadania? Qual o momento que eu posso doar, que eu posso ajudar o fundo da criança e do adolescente? Né? As pessoas naturais, também chamado pessoas jurídicas, elas podem fazer isso de duas maneiras. Antes de realizar a declaração do imposto de renda, melhor dizendo, no exercício anterior à declaração do imposto de renda, por exemplo, o imposto de renda declarado em 2021 foi no exercício 2020. Então, eu pego as doações realizadas em 2020, guardo os recibos e eu tenho um limite de dedução de 6%. Ah, eu esqueci de doar durante o exercício. Posso doar até o dia 30 de abril de cada ano, quando eu estiver realizando a minha declaração de ajuste anual de pessoas físicas do imposto de renda. Se eu for fazer isso, eu posso deduzir, indicar o fundo da criança e do adolescente e deduzir 3% do imposto de renda. Repito, seja a pessoa que tem o dever de pagar, seja a pessoa que tem o direito de receber imposto de renda, ela poderá fazer esse exercício de cidadania, deduzindo parte do seu imposto de renda ao fundo da criança e do adolescente. E as pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda pelo lucro real, limitada a 1%. Então, nós temos aqui 3 momentos extremamente importantes. Com algumas informações interessantes. Quando a destinação é feita no ato da declaração do imposto de renda, vai ser gerado um DARF, com o código da Receita 3351, que indica que esse dinheiro vai para os cofres do governo federal e depois será revertido para o fundo da criança e do adolescente. Esse DARF tem que ser pago até o dia 31 de abril. Então, veja que é uma situação muito transparente, muito simples, né, e muito segura de ser realizada. As doações devem ser feitas diretamente ao Fundo da Criança e do Adolescente, estadual, municipal ou nacional. Essa informação é importante. Não muito raro, as pessoas doam para várias instituições diretamente. Né? Para fins de deduções de imposto de renda, essas deduções não são válidas, mas são muito importantes também para a manutenção das instituições, mas só para fins de deduções de imposto de renda tem que ser aquelas direcionadas ao fundo da criança e do adolescente.
Toda vez que for realizar a doação ao Fundo da Criança e Adolescente, tem que exigir o recibo, que é o mecanismo que a Receita Federal vai exigir para demonstrar o direito de dedução. Então, é importante exigir e guardar esse recibo. Hoje, com o mundo eletrônico, está um pouco até mais fácil. As doações poderão ser feitas em espécies ou em bens. As doações em espécie, em dinheiro, deve ser depositado numa conta específica do respectivo fundo da criança ou do adolescente. Tem lá uma conta específica, você pega esse número de conta, pede o recibo, guarda, está feito dessa forma. Direto e simples. Pode haver também doações de bens. O doador deve ser o proprietário desse bem. O valor a ser considerado do bem será aquele informado da declaração de imposto de renda do doador, que não pode ser um valor superior ao valor de mercado. Então, as doações poderão ser feitas em espécie ou em bens. Isso vai ficar a cargo do doador. A instituição beneficiária deverá ser certificada pelos conselhos da criança e do adolescente, que é o caso, por exemplo, que eu trouxe como exemplo aqui prático, o caso do Centro Voluntário de Apoio ao Menor, o nosso CEVAM. Então, o CEVAM ele tem um certificado, ele pode receber dessa forma, enviado para o fundo destina para o CEVAM. Então, pessoal, fazendo as nossas... caminhando para o nosso final, busquei mostrar a simplicidade, a segurança, ao mesmo tempo, a importância do exercício de cidadania ao direcionar recursos para o fundo da criança e do adolescente. Então, podemos falar que existe uma legislação federal que traz o permissivo legal, simples e objetivo, que nos garante segurança para que isso seja feito. Isso aqui, pessoal, não vai induzir malha fina, não vai ser isso que vai induzir a pessoa a pagar mais ou menos imposto de renda, não tem nada disso. Então, a legislação é bem clara em relação a isso, é bem simples em relação a isso. E com o mundo virtual e com o volume de informações interligadas, é muito simples da Receita Federal cruzar as informações e verificar que está tudo certo. Então, é muito tranquilo essa situação. Poderão fazer essas deduções tanto as pessoas naturais, também chamadas pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, e a recebedora do recurso sempre deverá ter regularidade legal, regularidade fiscal, sobretudo certificada dentro dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. Então, pessoal, essas são as singelas contribuições que eu gostaria de trazer para vocês. Deixo à inteira disposição qualquer dúvida, podem contar comigo. Incentivo a todos doarem como um exercício de cidadania e deixo aqui, mais uma vez, meus parabéns ao CEVAM, a todas as pessoas que estão nessa direção, externando que é uma forma de transformar o país pela sua base, pela parte mais importante, que é a construção. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, doem, faz bem a doação e conte sempre comigo. Um forte abraço. Obrigada, professor Renato. Eu queria reforçar e destacar na sua fala alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, que não é um ato de caridade, não é um ato de benevolência, é um ato para garantia dos direitos. A gente não está falando de que estamos fazendo destinação porque eu vou ajudar e sou caridoso. A gente está falando de políticas públicas que garantem o direito de crianças e adolescentes. E é muito importante ter a consciência que a destinação do recurso que iria para a União ou para o Estado, para a decisão das políticas públicas, é você quem está decidindo, para uma instituição séria, para uma organização que faz um trabalho legal e que passa pela fiscalização e pelo controle do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse, para mim, é um dos grandes diferenciais quando alguém opta por apoiar instituições sociais, nas suas destinações, doações
diretas, ele não tem a garantia de que aquela instituição ela tem um registro, de que o trabalho dela é sério e de que o trabalho dela, de fato, impacta a vida de crianças e adolescentes, que é o caso do CEVAM. Então, para que a gente chegasse a esse certificado de captação para o apoio legal, existe todo um trabalho de registro, de controle, de acompanhamento do órgão mais importante quando a gente fala de políticas públicas de criança e adolescente, que é o Conselho Municipal. Um espaço de participação, um espaço em que a gente tem sociedade civil e governo juntos decidindo, em um espaço onde a gente delibera sobre as políticas públicas da criança e do adolescente. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição, pela sua participação. Sua fala foi muito simples e que mostra aqui a segurança de que nós podemos destinar sem ter medo, né, e a transparência do processo, que eu acho que hoje deixa nós brasileiros sempre muito preocupados, né, para onde que está indo o recurso. Então, é um processo muito transparente, é um processo que você pode acompanhar. E no CEVAM, vocês estão convidados a irem até a nossa sede, que fica no centro de Belo Horizonte, a conversar com os nossos advogados, a conversar com a equipe técnica de psicólogos dentro do CEVAM, para conhecer e acompanhar um pouco mais o processo. Além das redes sociais, que o CEVAM, desde esse ano, do final do ano passado, vem trazendo toda a sua divulgação nas redes sociais para se aproximar ainda mais da população. Nós temos uma pergunta que a Bianca falou que é muito recorrente de receber nas redes sociais do CEVAM. Infelizmente, grande parte das crianças e adolescentes que acabam indo para essas casas, para os abrigos, são crianças cujos pais tiveram envolvimento com drogas, pais que, devido a esse envolvimento, vieram a falecer, muitos assassinados. Às vezes também não, alguma Quais os tragédia principais familiar motivos e que levam as os crianças demais ou os membros adolescentes da para as família não instituições de queiram acolhimento? acolher essas crianças, seja por motivos, na grande maioria das vezes, por motivos financeiros. Às vezes uma avó não pode criar dos netos, né, que ficaram órfãos, um tio, uma tia também não tem condições, e acaba que, com isso, as crianças vão parar nessas casas de acolhimento, nesses institutos. E aí entra o programa, né? O programa do apadrinhamento. Nós temos contato constante com essas casas, com as UAIs, unidades, né, de acolhimento institucional, e temos a relação das crianças, e várias pessoas procuram o CEVAM com o intuito de fazerem esse apadrinhamento. Então, é feita uma análise pelas psicólogas, é feita uma análise também jurídica de documentos que são solicitados, e apenas após essa aprovação, essas pessoas terão acesso a determinada criança. O acolhimento, no caso, o apadrinhamento, ele é diferente da adoção, porque muitas pessoas que apadrinham, elas não têm interesse em adotar. E o programa também ele não é utilizado, ele não pode ser utilizado para furar uma fila, digamos, de adoção. Caso a pessoa queira fazer adoção, ela tem que ir a uma vara da infância e juventude, de preferência acompanhado por um advogado, onde irá preencher formulários, irá ter todas as instruções, serão solicitados todos os documentos necessários para ela entrar nesta fila de adoção. Quanto ao apadrinhamento, a família que quer apadrinhar, ou a pessoa que queira apadrinhar a criança, ela irá pegar a criança durante os fins de semana, para passar com a criança, alguns feriados, no Natal, né, durante as festas de fim de ano, há uma procura muito grande, porque muitas pessoas querem ajudar essas crianças a terem um momento em família. Então, acontece também que algumas pessoas fazem esse apadrinhamento de fim de ano e passam a fazer o apadrinhamento constante dessas crianças. Então, a jornada dessas crianças é uma jornada, como eu já disse na minha fala, muito difícil,
porque imagina uma criança que perde o pai, perde a mãe, que a família ninguém quer adotá-la, né, ou criá-la. Essas crianças são colocadas nessas unidades de acolhimento e vivem com outras crianças também que passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações. Isso gera um trauma para essas crianças. E, infelizmente, a adoção no Brasil é um processo muito demorado, como vários outros tipos de processos também o são. E isso leva também a um outro problema, porque, infelizmente, muitas pessoas acabam desistindo no meio do processo. E até mesmo a criança, o adolescente, chega uma hora, o adolescente ele já pode falar que não quer ser mais adotado, isso acontece também. Então, é uma jornada difícil. A jornada é esta, mas o trabalho do CEVAM objetiva acabar com esse tipo de problema, se não reduzi-lo. Não reduzi-lo, acabar com esse problema. E é o que a gente tem trabalhado constantemente para fazer. Eu vou reforçar, Jader, que o programa de apadrinhamento, né, que é o Conviveiro, muito conhecido, daqui a pouco a gente, inclusive, começa as ações e a campanha do apadrinhamento, especialmente de Natal, que é o que nós trabalhamos mais fortemente, mas ele pode acontecer durante todo o ano. O programa de apadrinhamento não é um trampolim, não é uma fura-fila, como você disse, para o processo de adoção. Né? Isso é muito importante ficar claro para as famílias que buscam o programa de apadrinhamento. É óbvio que a gente vê famílias que depois que passam pelo programa de apadrinhamento, entendem seu chamado e querem participar da adoção e entram no processo de adoção. Né? Mas é sempre importante reforçar isso, de que entrar no programa de apadrinhamento não significa que vai furar a fila do processo de adoção. De forma prática, como eu, pessoa física, posso fazer a destinação do meu imposto de renda ao projeto Apoio Legal do CEVAM? Muito obrigado pela pergunta, Bianca, né, e quem a enviou. Muito simples, né? Basta acessar o Fundo da Criança e Adolescente de Belo Horizonte, no site da Prefeitura tem lá. Eu verifiquei que no site do CEVAM também tem um link que direciona para o site da Prefeitura, né? E lá tem todas as orientações, tem a conta, tem tudo. Então, está bem simples essa situação. Está no site da Prefeitura de Belo Horizonte, está no site do CEVAM, que remete ao site da Prefeitura, e lá tem as especificações, nome de conta e tudo mais, para que possa ser feita a doação para o município, para o Fundo da Criança e Adolescente de Belo Horizonte. Recomendo também, porque tem um trabalho muito sério, como foi dito, e como reforço, né? É um exercício de cidadania. Você não está fazendo nada além do que você exercer sua vontade de direcionar parte de dinheiro público para uma das coisas mais nobres dentro de uma nação, que é o cuidar da criança e do adolescente. Só complementar, Renato, que depois que fez o depósito, né, é importante enviar para o CEVAM a cópia do recibo e também para o CMDCA para que a gente acompanhe o volume, né, das destinações e para que a gente também possa ir ao conselho para trabalhar com esse projeto. Então, está lá no site da prefeitura, as informações, o número da conta do fundo, é só fazer o depósito e enviar a cópia do recibo ao CEVAM, que a gente faz o acompanhamento do processo. E aí eu vou aproveitar, professor Renato, para fazer uma pergunta que eu sempre tive dúvida enquanto pessoa física e que também já escutei muitas pessoas falarem sobre isso. Talvez é um dos pequenos entraves que a gente tem na destinação do imposto de renda da pessoa física. Eu preciso depositar primeiro o dinheiro antes de receber a restituição do imposto de renda, né? Então, eu preciso de ter esse dinheiro para fazer o depósito, a destinação, para depois receber a restituição. É isso mesmo? O que acontece? São duas formas, né? Então, quando eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda, ou eu vou ter que pagar, complementar o imposto de renda, ou eu vou ter direito a restituir. Restituir é quando eu paguei a mais, então a Receita me devolve. Se eu tiver que pagar, eu vou indicar que parte desse pagamento eu quero que seja destinada ao Fundo da Criança e do Adolescente. Por isso que eu falo que é um exercício de cidadania. Eu estou direcionando parte do recurso público ao Fundo da Criança e do Adolescente.
Se eu for ter o direito de restituir, no momento que eu faço a declaração de imposto de renda, eu vou informar lá qual que é a instituição que vai me a qual fundo da criança e adolescente que eu quero que seja destinado parte daquele recurso ali. Então, funciona dessa forma. Então, tem que ser pago o DARF até o dia 31 de abril, é a única exigência que a Receita Federal faz. Então, é feito nesse momento. Contudo, se eu já tiver contribuído para o fundo no exercício anterior, é só indicar os recibos lá na declaração de imposto de renda, vai ter um campo específico de doações para o fundo da criança e do adolescente, eu informo qual é o fundo, o CNPJ, junto lá e está resolvido. Respondido? Sim, respondido. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez, doutor Renato, doutor Jade, por essa manhã, por esse sábado em que a gente, né, também deixa as nossas famílias e os nossos momentos de descanso para nos dedicarmos ao CEVAM mais um pouquinho e a todas as crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, meu agradecimento em nome do doutor Ananias, em nome da equipe do CEVAM, pela contribuição. Espero que a gente tenha bons frutos, muitas perguntas e dúvidas sobre o assunto que depois serão destinadas a vocês. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, doutora Andréia, doutor Jade, a todos do CEVAM. Estou à disposição. Um forte abraço. Agradeço mais uma vez pelo convite. Foi muito bom dedicar essa manhã de sábado, compartilhar os nossos pensamentos, nossos conhecimentos e tirarmos nossas dúvidas também. Agradecer ao doutor Renato. Eu tinha algumas dúvidas a respeito do assunto que foram muito bem esclarecidas. Obrigado, doutora Andréia. Obrigado, Bianca. Toda a equipe do CEVAM. Bom dia. Pessoal, bom dia. Obrigada.